Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Aqui estamos novamente em nossa playlist Projetos e Artigos que Marcaram Época, para falar de mais um daqueles nossos artigos do passado, acompanhados de um projeto, nós falávamos de um projeto, que marcaram época, que foram muito apreciados pelos nossos seguidores, né? Por aqueles que até hoje falam que, olha, professor, eu montei esse projeto e foi muito legal. E o projeto escolhido foi para hoje é um potente transmissor de FM que saiu na revista eletrônica Total número 7 de 1989. Ele tinha apenas uma chamada de capa aqui no alto, que vocês podem ver. Ele não foi o artigo da foto, que eu já falei nele em outro vídeo, né? Mas que marcou época. Por quê? Era uma época em que montar transmissor de FM era uma febre. Todo mundo queria montar um transmissorzinho de FM, dado o sucesso lá desde anos anteriores, quando nós fizemos o microtransmissor de FM com a plaquinha na revista, né? Muita gente começou a apreciar esse tipo de montagem, montando todos os tipos e todas as variações que saíam nas revistas. Então eu percebi que fazer variações, fazer transmissores com características diferenciadas era uma boa. E ajudava, inclusive, a vender a revista, que era a finalidade lá dos meus patrões, dos editores, né? E minha também, é óbvio, porque eles pagavam com isso o meu salário, né? Então, eu publiquei, nessa época, o potente transmissor de FM. Esse potente transmissor de FM, ele se baseava num transistor que era um pouquinho melhor do que aqueles BF494, BF495 das versões anteriores. Mas nós tínhamos um problema nessa época. Há uma legislação que impede que se façam transmissões de qualquer tipo de aparelho, certo? Sem a devida licença. Hoje seria a regulamentação ou a homologação, né? Então vocês sabem hoje que qualquer tipo de projeto que vocês vão fazer que utilize uma conexão Wi-Fi, por exemplo, LoRa, certo? Sigfox, qualquer coisa nesse sentido, o aparelho tem que ser homologado. Você não pode sair simplesmente transmitindo sinais de RF, né? Mesmo que não seja para vender, para o seu uso. Você precisa ter uma homologação. Isso é importante no caso de transmissores, por exemplo, de FM, porque eles podem causar interferências. Nós fizemos já artigos falando que eles interferem, por exemplo, no sistema de aproximação dos aviões e dos aeroportos. O avião pode ser desorientado e não encontrar a pista. Então vejam que a publicação de um transmissor de FM, por nossa parte, ela entrava em conflito com a legislação. Mas havia algumas brechas que a gente deixava claro, né? Por exemplo, um transmissor de FM de pequena potência ou mesmo de outra frequência, se ele não jogar o seu sinal numa antena a longa distância, né, ele pode ser considerado uma aplicação doméstica ou didática. Eles previam naquela época o âmbito domiciliar. Então, quando você faz um transmissorzinho de FM para brincar dentro da sua casa com um microfone sem fio, para você, uma secretária eletrônica, uma babá eletrônica, isso pode ser considerado o âmbito domiciliar, e aí você não cai dentro dos perigos de ser autuado, né? Então, naquela época, nós limitamos a potência dos nossos transmissores a valores bastante baixos, né, que é para não ter esse problema, e alertávamos sobre o uso do aparelho com outra finalidade. Por exemplo, colocar uma antena no telhado para transmitir como uma estação de rádio pirata, né? Isso até hoje não é permitido, né? Mas era possível também, por exemplo, se você morasse numa fazenda ou tivesse que usar isso dentro de um clube, um recinto fechado, aí sim você poderia colocar um pouquinho mais de potência, né? Porque o seu âmbito domiciliar era grande, né? E também não haveria o perigo de você interferir em outras coisas, em outras transmissões, porque você estava isolado, né? Então assim nós publicamos esse transmissor que era mais potente,
com todos esses alertas que nós fazemos até hoje, né? Não basta você montar um transmissorzinho de FM, colocar uma antena no telhado dizendo que é uma estação de FM e causar interferência e ser autuado pelas autoridades, né? Então veja que nós deixamos claro isso. Então com isso nós publicamos, apesar de haver um certo receio do conselho editorial da revista, né, e dos proprietários, que pudesse causar algum problema. Mas como nós deixamos claro que qualquer responsabilidade era do montador, e que ele deveria observar muito bem a legislação, caso ele fizesse um uso diferente daquele que nós indicamos, né? Nós nunca tivemos problema, felizmente, né? Certo? Nunca tivemos problemas. A gente sempre deixou claro que os nossos projetos tinham finalidade didática e finalidade experimental para a operação de forma bastante limitada, né? Então, a gente também não teve problema com esse projeto. E era um oscilador muito semelhante àquele que a gente usou lá no microtransmissor de FM inicial, só que ele usava um transistor 2N2218, que é uma versão mais potente, né? Que com alteração dos resistores de polarização, resistor de emissor, né? A gente conseguia uma potência que permitia que ele alcançasse realmente mais de 200 metros. Então você poderia usar esse microtransmissor, por exemplo, numa praia, numa fazenda, num lugar deserto, né, sem ter aí problemas, né, com as autoridades. E a gente deixava claro isso, né, que poderia ser usado com essa finalidade, né? E assim esse projeto fez sucesso. Foi um daqueles muitos transmissores de FM que nós publicamos, né, e que realmente fez sucesso. E dava-se até a montagem em ponte de terminais, se bem que isso não é muito recomendável com o circuito de RF, né? Porque além de gerar instabilidade, gera também espúrios, né? Mas ele funcionava e muita gente montou e ficou contente. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, né? E assine, inscreva-se na nossa playlist lá do Instituto Newton Sebraga, né? E eu volto com outros projetos no futuro que eu, Newton Sebraga, fiz durante a minha carreira. E se você quiser montar esse, tem aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o artigo original. Até mais!